O primeiro Adão, ele olhou para a esposa e disse, a culpa é dela. O último Adão olhou para a esposa e disse, a culpa é minha, eu morro por ela. Então o casamento que dá certo é aquele que assume a culpa, não aquele que transfere culpa. Como eu sou homem, eu procuro falar para os homens, né? Porque para a mulher, quando receber isso de um homem, ela pode pensar que é o cara falando a partir da cabeça masculina. Só que não. Eu tenho 2 filhas, moças. Então, eu poderia pensar partidariamente para o lado da mulher. Só que não funciona assim. A mulher de hoje, ela precisa acreditar quando está na Bíblia. Só qual é a queixa da mulher? É que o homem seja, que o homem faça. E toda a condição dela fazer o que a Bíblia diz está condicionada a uma resposta. Ela faz e olha para ele, se não mudou nada. Aí ela vai num culto de mulheres, quem prega diz, olha, 1 Pedro 3, se a mulher cerrar os seus lábios, fechar a boca, vai ganhar o marido sem palavra. Ela vem para casa. Primeira coisa que ela vê o marido fazer errado, ela cala a boca, não fala nada e já olha para ele e diz, não mudou. Porque não existe o amor sacrificial, existe uma entrega, ou uma atitude, ou um comportamento que condiciona o outro à mudança. Se a mulher precisa ter a experiência de fazer o que a Bíblia manda a mulher fazer, para depois poder falar alguma coisa. O homem vai precisar ter a experiência de fazer o que a Bíblia manda esse homem fazer, para depois falar alguma coisa. Essa mulher que hoje reclama todo esse posicionamento do marido, para ela está escrito. Quantas mulheres experientes, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras no bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Pergunta 01. O quanto que a mulher crente de hoje se importa com a palavra de Deus ser ou não ser difamada? Pergunta número 2. Considerando que ela, na redundância, considere que a palavra de Deus não deve ser difamada, a orientação é para ela ser mestra do bem, sujeita ao marido, amar os maridos e os filhos e ser uma boa dona de casa. Não está falando em carreira, não está falando em ministério. Na Bíblia Sagrada, a mulher sábia edifica um lar, não edifica um ministério. Na Bíblia Sagrada, a mulher sábia edifica um lar. Ela não edifica uma carreira. Mas quando eu olho para a mulher do Provérbios 31, ela também não é uma mulher com a barriga no fogão. Só que a primeira coisa que ela faz quando ela levanta é que ela ordena toda a sua casa. Se a mulher casar biblicamente, e se ela pensa, se a palavra de Deus conversa com ela, se ela pensa em eternidade, reino de Deus, se ela não vive uma religião, se não é o seu achômetro, se não é a cultura do mundo, dos nossos dias que dita a regra de pensamento dela, se ela é uma pessoa que está submissa à palavra de Deus, essas coisas vão ser as prioridades dela. E depois dela se tornar uma boa dona de casa, amar maridos, amar os filhos, então ela vai experimentar um cenário diferente. Mas é raro você ver alguém que primeiro preocupe-se
com isso. Mas essa mulher que ela reclama do seu marido, que ele é um banana, que ele não assume as posturas dele, que ele não assume a posição dele, cara, não adianta. Se ela não propor no seu interior, no seu coração, colocá-lo num lugar de honra, é pouca chance. Ela vai estar sempre com a razão, só. Por quê? Porque razão tem quem apresenta o melhor argumento. Razão não tem quem vive a Bíblia. Quem escolhe viver a Bíblia normalmente vai perder a razão. O primeiro Adão, ele olhou para a esposa e disse: a culpa é dela. O último Adão olhou para a esposa e disse: a culpa é minha, eu morro por ela. Então o casamento que dá certo é aquele que assume a culpa, não aquele que transfere culpa. Para você ver uma mulher de hoje dar honra para o seu marido, essas mulheres normalmente desonram o seu marido. É muito comum, por exemplo, essa mulher fazer esse tipo de pergunta numa roda de casais. Cara, se ela souber um nível de desonra, que é só perguntar isso para uma roda de gente com o marido no lado, então ela não aciona as coisas do reino espiritual, que trabalha a favor dela. Ela não aciona leis espiritual, aonde anjos trabalham para ela, demônios são acorrentados. Deus fez a mulher para o homem. Se ela quiser viver uma vida de eunuco, que bem vá e que viva. E pode ser lindo isso diante de Deus. Mas se casar, porque as mulheres que mais reclamam de um marido que não assume seus lugares de provisão, não estou só falando financeira, em todos os sentidos, são mulheres que têm muita dificuldade de dar honra ao marido, de colocar o marido nesse lugar aonde Deus pode levantar valores dentro dele. Sabe quando eu estava falando aquele exemplo que eu dou? Então, eu sempre tenho um exemplo de uma família da cidade, da Idade da Pedra, que a mulher está ali no micro-ondas de pedra, esquentando uma comida. O marido está lá no sofá de pedra, assistindo na televisão de pedra um jogo de futebol. A criança dele está brincando lá no pátio, Idade da Pedra, não tem cercado, não tem nada. De repente, a mulher diz assim, dentro de casa, para o marido: meu amor, tem uma besta fera se aproximando lá fora e a nossa criança está brincando lá. Cara, sabe quando que o marido ia perceber isso? Nunca. E a mulher sem ver nada. Ela percebe, Deus deu isso para ela. É um poder, uma percepção, uma perspicácia profética que deu, que a mulher, ela percebe coisas que o marido não percebe. Só que ela cumpriu o seu papel profético. Sabe qual é a maior tentação dela agora? É entender que ela acabou o papel dela aqui, porque ela comunicou a profecia. Só que acontece que agora o marido sentado no sofá de pedra, vendo o jogo numa televisão de pedra, ele decide que ele vai esperar acabar o primeiro tempo do jogo para salvar a criança. O que acontece? A mulher não precisa ser Jezabel. Basta não ter fé para se posicionar corretamente. A mulher, ela, no seu instinto de salvação, ela vai lá, salva a criança. E salva mesmo e dá certo. Enquanto ela salva a criança, o diabo vem aqui e dá mais 2 voltas de passividade no marido. Ela volta. Daqui a pouco tem uma outra situação, às vezes menor do que essa, coisas que até o marido já fazia e agora ele não faz. E ela já aprendeu que ela pode salvar, ela salva, o diabo dá mais uma amarrada de passividade. Com o passar do tempo, o cara está num cativeiro de passividade, ela cansada, exausta, reclamando que o marido não se posiciona, não se demove do lugar, mas ela pouco sabe que muito fez para mantê-lo ali. Então, uma mulher, para ela servir no modelo de Deus, ela não tem que ser boazinha, ela tem que ter fé para crer e viver o que a palavra de Deus lhe propõe. Ela não pode olhar para a direita e para a esquerda e esse mundo ditar as regras de como se vive. Por quê? Porque nós estamos vivendo
debaixo de um espírito aonde não faz bem quem produz e trabalha, faz bem quem reclama o bullying. Então a mulher vai precisar acreditar nisso. É difícil encontrar hoje. Isso não significa dizer que o coração importa se for para ser gravado que isso saia. Isso não significa dizer que a mulher de hoje é uma mulher ruim, mas significa dizer, com pesar eu digo isso com muito pesar, é que ainda os grandes movimentos de mulheres na igreja não é para ensinar a mulher a ser uma boa dona de casa, amar o marido e os filhos. São movimentos para mostrar que a mulher é a Mulher Maravilha, uma superstar, coisas desse tipo. Uma esposa sábia não faz uma festa paralela ao seu marido. Vasti tinha uma festa paralela. Eu vejo muitos movimentos de hoje, não estou falando de A ou B ou C, de verdade, mas tem muitos movimentos de mulheres na igreja que é assim, nasce um negócio que os homens estão fazendo, tem que fazer o da mulher também. Fazer o da mulher. Ou seja, se o rei Assuero está fazendo uma festa, então eu também vou fazer uma festa. A Vasti se incomoda de ver o marido fazendo alguma coisa e ela não está fazendo, porque ela não tem prazer e alegria na festa do marido. Então ela quer criar uma festa paralela e fica instigando a Esther, que está se preparando para o seu marido, sem ele nem estar percebendo, mas ela se prepara porque ela está debaixo da orientação de Hegai, que é uma figura do Espírito Santo, e quer arrancar a Esther do seu lugar. E a Esther não, a Esther está se preparando, porque vai chegar uma hora que ela vai entrar na festa do rei e vai ganhar honrarias que nem ela imaginava que ia ter, e depois de honrarias ainda vai ter um lugar para libertar toda a sua nação. Vasti tinha uma festa paralela. Você já viu, qualquer coisa que criar dos homens, no outro dia tem uma exigência para que a mulher crie também. Você já viu que quando as mulheres criam alguma coisa, os homens não se sentem exigidos a criar uma coisa paralela? Sabe, quando você fala dessa esposa que reclama essa condição do marido, precisa saber o quanto que ela, como mulher de Deus, tem interesse em viver o que Deus tem para ela como esposa. Precisa ver o quanto que ela, como mulher de Deus, tem interesse em viver a Bíblia. Porque, sabe, John, você não ajuda uma pessoa que no fundo não quer ajuda, quer só se livrar da dor. Tem pessoas, e não são poucas, que elas querem se livrar da dor. Elas não querem ajuda, elas não querem a cura. Se parar a dor, elas não mudam. Por isso, para algumas pessoas, Deus precisa manter a dor para poder continuar fazendo alguma coisa por ela. Porque se tirar a dor, pode ver, no mundo da medicina, um dentista, um médico, quando está no olho do trauma, ele não trabalha para a cura. No centro do trauma, onde tem dor, inchaço, inflamação, ele trabalha para tirar a dor, o inchaço e a inflamação. Quando ele consegue fazer isso, aí ele diz para o paciente, agora vamos tratar. Sabe, o dentista chega lá e diz, olha, isso está muito inchado, está inflamado, ninguém vai poder mexer no teu dente. Vamos trabalhar para tirar o inchaço e tirar a dor. Pronto, a pessoa sai de lá, sai a dor, sai o inchaço. Depois de 3 meses ela está com aquele algodão podre fedendo na boca. Ela não volta. A Bíblia diz que está escrito que Deus corrige e açoita todo aquele que tem por filho. Deus corrige e açoita todo aquele que ama. Então, às vezes é pesado ouvir isso,
Mas a Bíblia diz que Deus corrige e açoita o que tem por filho. E vai dizer mais. Se estáis sem filhos, sem correção, não sois filhos, sois bastardo. É por isso que os pais de hoje não corrigem os seus filhos, encaminham seus filhos a um espírito de bastardia, que é andar, a maldição do bastardo, andarão errantes sobre a face da terra, que eles não param em nada, no emprego, não têm uma rota. Por quê? Porque Deus corrige e açoita. Agora importa dizer que Deus corrige e açoita o que tem por filho. Mas em Provérbios diz que o açoite é para as costas do tolo. Por quê? A pessoa que não se deixa corrigir, ela precisa ser açoitada. E ela não para por causa da correção, para por causa da dor. Se tirar a dor, ela continua no erro. Então é difícil você ajudar alguém que só quer se livrar da dor, que não quer a verdadeira ajuda bíblica. Então, quando você pega uma esposa que está nessa condição, que no fundo, ela quer se livrar da dor, mas exige lá interiormente estar no comando, você não ajuda. Você não consegue ajudar. E quando a pessoa se mantém obstinada de coração, ela vai viver um dos piores juízos, que é o juízo de Deus entregar uma pessoa a si mesmo. Então, você precisa, mais do que querer se livrar da dor, precisa de fato e de verdade querer a ajuda. Na maioria dos casos, e não poucos, há muito mais interesse em se livrar da dor do que buscar ajuda. Os que crescem em Deus, os que progridem em Deus, eles querem a ajuda, ainda que causa dor. Porque está escrito em Hebreus que a correção, no primeiro momento, não te traz prazer, mas sentimento de pesar, mas produz um fruto de justiça e paz a todos que por eles são exercitados. É preciso querer mais do que se livrar da dor. É preciso querer ajuda. A minha oração sempre foi: Deus, eu quero aprender com a correção. Eu não quero precisar ser açoitado. Eu não quero precisar sentir cortar na minha carne para aprender. Por isso, mais do que se livrar da dor, importa ter um profundo desejo de ajuda. E um marido e uma esposa que querem ajuda, de fato e de verdade, eles vão perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso fazer para mudar? Fora disso, vai ser sempre: Deus, como eu faço para que eu possa mudar? Sabe quando a Bíblia diz, eu vou encerrar aqui esse ponto, a Bíblia diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas importa pensar no verbo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sou eu me transformando. E é fácil saber quem não renova a mente. Quem não renova a mente não se transforma, quer transformar o outro. Então, quer saber se eu estou numa renovação de mente? Eu estou em busca de me transformar. Eu não estou em busca de transformar o outro. Importa querer mais a ajuda do que se livrar da dor. Porque quem valoriza mais o livrar-se da dor de querer ajuda, o próprio Deus tem que deixar a dor presente para que ele possa fazer alguma coisa. Mas isso nunca foi o plano original.